Você está aí? Amém? Glória a Deus. Deixa eu te contar uma história. Deus deu uma visão poderosa à diaconisa Débora, onde Deus deu a ela o texto do profeta Ezequiel, capítulo 37. E Deus colocava no coração dela que nós, como igreja, levantássemos um grande e poderoso relógio de oração. Um relógio de oração de 24 horas, ininterruptamente. Onde nós estaríamos liberando essa palavra de Ezequiel, capítulo 37. Sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Sobre a vida das pessoas que amamos. E nós então começamos a fazer isso. A nossa igreja está debaixo desse relógio de oração. Se você gosta de orar e gostaria de participar desse relógio de oração, se una a mais de centenas de pessoas que já estão conosco nesse propósito. Procure a diaconisa Débora, a diaconisa Renata, se coloque à disposição, elas vão dar a você um horário específico para que você possa participar desse movimento de fé. E eu já tinha separado uma palavra para ministrar essa noite, mas o Espírito do Senhor me incomodou. E Ele me pediu para que ministrasse essa palavra de Ezequiel capítulo 37, para que houvesse entendimento. O Espírito dizia que para mim é uma palavra muito poderosa e precisa ser entendida. Por quê, pastora? Senão nós vamos funcionar igual criança. Quando ganha um prato de mingau quente, a gente só come a beirada. Fica com medo de comer o meio, porque pode queimar a língua. Assim é o poder da palavra quando ela não é revelada. A gente fica comendo só daquilo que é mais fácil de engolir, com dificuldade de ir no profundo. E o Espírito de Deus ministrou comigo. Não, eu quero que haja entendimento, porque a igreja vai entrar num nível, numa dimensão espiritual muito forte e poderosa. A igreja vai começar a se mover numa base, num limiar espiritual poderoso e grandioso. Então nós vamos unir a nossa fé, nós vamos unir as nossas orações, nós vamos unir tudo isso com a palavra de Deus, com a revelação da palavra de Deus, para que os céus se abram e verdadeiramente o edito, o decreto aconteça sobre nós. Amém? Então abre a sua Bíblia, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície dos vales e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém? Fecha seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Mas, Senhor, para ela ser viva e eficaz, o ouvido tem que ouvir, e o coração precisa receber nessa noite.
Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para glória, louvor e honra do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia. Aleluia, meus amigos, meus companheiros de culto, obrigado. A palavra de Deus vai dizer para nós que, movido pela ação do Espírito, o profeta Ezequiel é levado a um nível de visão. Ele não é levado no seu corpo físico. A Bíblia diz que a mão de Deus o toca e o leva pelo Espírito do Senhor. E ele é levado a um lugar, a Bíblia diz, um lugar específico. Me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Põe para mim, Felipe, por favor. Um vale. O que é um vale? É um lugar baixo, entre montanhas. É a parte mais baixa da superfície, entre montanhas. Então Ezequiel chega em espírito, numa visão do Espírito, a um lugar como esse, montanhas no fundo, no meio um vale. Mas o que chama a atenção do Ezequiel? Uma quantidade muito grande de ossos, muitos ossos. Ele vai dizer, olha o termo que ele usa, versículo 2, me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Põe a outra para mim, por favor. Olha a quantidade, né? Só para você ter noção da visão que o Ezequiel teve. Põe o outro para mim. Ó, ossos sequíssimos. Em algumas versões está escrito assim, mirrados e ressequidos. O que quer dizer com isso, pastor? Já osso de muito tempo, osso exposto há muito tempo, um osso de pouco tempo, ele tem resíduo de carne agarrado nele. Então ele faz questão de dizer que esses ossos estão muito secos, ou seja, a ausência total e completa de qualquer expectativa de vida sobre ele. Já era declarado morto muito tempo. Continua lendo comigo. Versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. No hebraico, no original, ele diz assim, Yahvé soberano, tu que sabes. Então, ele quer dizer assim, o que os meus olhos veem é impossível. O que eu estou contemplando com a minha visão é impossível, mas tu és o soberano. Quem sou eu para dizer que tem morte, mesmo que os meus olhos assim o vejam? Se o Senhor, que é Deus da vida, diz que tem vida. Então ele diz assim, Yahvé é soberano, tu sabes. Não importa o que eu esteja vendo, não importa o que a minha alma acredita, o Senhor é que sabe a resposta. Aí, continua lendo comigo. Vamos ler assim, versículo por versículo, porque o texto é muito rico para eu conseguir explicar tudo. Versículo 4. Diz-me ele, profetiza a esses ossos e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então o primeiro segredo está no versículo 4. Ele desafia o Ezequiel a ser profeta. Qual que era a função do profeta? Liberar uma palavra vinda do coração de Deus, para execução de juízos, para edificação, para exortação, para consolo, algo que vinha para mudar alguma coisa. Então ele diz, agora é a hora, abre a tua boca e libera a palavra, profetiza sobre eles. Mas profetizar o quê? Falar o quê? Aí ele dá o primeiro comando, ele diz assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, observa a cena. Deus fala para Ezequiel, libera a palavra profética. E a primeira coisa que vai sair da sua boca é, ossos secos. Resultado de morte extrema e profunda. Morte designada, morte diagnosticada de anos. Ouvi
a palavra do Senhor. Então, a primeira ordem dada por Deus para que fosse executada por Ezequiel é: até a morte instaurada por tempos tem que ouvir a palavra do soberano. Precisa ouvir o que vai ser liberado sobre ela. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus: não tem morto que não ouça a palavra do Senhor. Quando Deus manda, até o que está muito morto vai ouvir a palavra do Senhor. E ele continua. Ele diz assim, versículo 5: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Primeiro ele diz para os ossos ouvirem. Depois ele diz o que ele vai fazer. Ele diz: vou colocar o Espírito em vocês e vocês vão tornar a viver. Observe que a palavra Espírito está com letra minúscula. Então ela não é traduzida como a porção de Deus. Ela é traduzida como fôlego de vida. Então ele está dizendo: eu vou derramar sobre você fôlego. Eu vou derramar sobre você vida. E vou colocar vocês de pé. Continua lendo comigo. Versículo 6: porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então no versículo 6, Deus começa a falar com Ezequiel: eu vou trazer à existência novamente aquilo que já não existe mais. O que já existiu, o que existe sobre os nossos ossos? Tendões, carne, pele. Uma vez que a pessoa morreu, tudo isso se perde, tudo isso se dissolve na terra, e só o osso resistente permanece. Então Deus estava dizendo, através da profecia de Ezequiel: eu, o Senhor, porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis, aleluia, que fui eu, o Senhor, que fiz. Então observa que ele começa dizendo: não importa que aos olhos naturais de Ezequiel não existia mais essas coisas. Ele está dizendo: eu, o Senhor, vou colocar novamente. Eu, o Senhor, vou trazer à existência o que não existe mais. É claro que nós vamos entender isso a partir do verso 11. Eu não vou me estender. Que essa profecia específica de Ezequiel capítulo 37 fala sobre a restauração de Israel. Deus leva Ezequiel a ter uma visão da quantidade de ossos dos 6 milhões de judeus que morreram no holocausto, onde todo mundo olhava e dizia: acabou para os hebreus, acabou para o povo que se dizia escolhido do Senhor, não tem mais esperança para eles. Então Deus estava movendo o espírito de Ezequiel a entender que ninguém define fim a não ser o Senhor. Enquanto Deus entender que há vida, Ele gera vida, e gera vida quantas vezes Ele quiser. Então ele começa a dizer para Ezequiel: eu vou botar vida novamente. O mundo está enxergando o vale de ossos secos, eu enxergo o exército de pé novamente. Eu enxergo uma nação de pé novamente. E dessa vez, diferente da primeira. Nós vamos ver isso lá na frente. Por quê, pastora? Porque além de restituir, além de trazer à existência aquilo que já não existia mais, Deus promete que eles se levantariam, que eles seriam cheios de vida. Mas observa comigo o versículo 14, só para eu poder voltar. Ele diz assim: porém em vós o meu Espírito e vivereis. Observa que esse Espírito está com letra maiúscula. Então ele já não está falando mais de fôlego de vida. Agora a promessa é:
Além de eu trazer a existência que não existe mais, de eu levantar vocês como um grande exército, vocês estarem prontos novamente e terem vida, eu vou colocar sobre vocês o meu espírito. Aí sim é a parte do Deus Altíssimo. E observa que vem vinculado a uma promessa, e ele diz: e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Essa é uma promessa que ainda vai se cumprir sobre Israel, ainda não se cumpriu. Por quê, pastora? Porque eles vivem em conflito, na perda de terras. Isso só vai parar quando verdadeiramente o Espírito de Deus entrar sobre eles. Quando eles receberem o Espírito de Deus, aí a promessa se cumpre. Israel se estabelece definitivamente. Acabou essa guerra por território físico. Mas deixa eu voltar, porque eu quero me basear só até o verso 10. Então, ele começa a fazer Ezequiel a profetizar o início, a construção novamente. E se ele está falando de Israel, o que seria esses detalhes, os tendões, a carne, a pele? São partes extremamente importantes do corpo humano. Os tendões traz a flexibilidade, faz com que o homem ande, faz com que o homem caminhe, tenha movimentos. Ele está dizendo: o novo exército que vai se levantar vai estar pronto para se mover, vai estar pronto para caminhar, vai estar pronto para conquistar. Ele diz: eu vou colocar sobre eles carne. Está no versículo 6. Eu vou preenchê-los. E ele diz: e sobre essa carne eu vou colocar pele. Eu vou dar a eles identidade. Eu vou fazer com que eles sejam vistos, sejam reconhecidos. E ele continua. Acompanha comigo. Versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Eu gosto demais do versículo 7, porque aqui tem para mim um grande segredo. Depois que Ezequiel profetiza a ordem de Deus sobre aquele vale, sobre aqueles ossos muito secos, cumpre exatamente aquilo que Deus pediu para ele fazer. Observa que o primeiro sinal de que alguma coisa está acontecendo é um ruído. Depois que ele profetiza, que ele libera o poder da palavra, a primeira coisa que acontece é um ruído. Deixa eu profetizar na autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. Os rumores vão começar a chegar de que tem algo acontecendo, de que tem um novo de Deus chegando. É um barulho, é um ruído, é um som de que não está mais do jeito que estava, não é mais do jeito que era. Alguma coisa poderosa está acontecendo. E ele vai dizer, depois que ouviu o ruído, um barulho de ossos que se batiam em ossos. Na verdade, no original diz barulho de chocalho, como se fosse um chiado, uma chiadeira. E aí ele diz: e se ajuntavam, cada osso no seu osso. Pastora, o que significa isso? Esse daqui não pode se juntar com esse daqui. Por que, pastora? Porque esse daqui faz parte desse conjunto aqui. Se ele se juntar com esse daqui, essa formação toda fica errada. O que a senhora quer dizer, pastora? Depois que a palavra foi liberada por Ezequiel, as pequenas partes secas e mortas começam novamente a se agrupar, começam novamente a se unirem debaixo dos seus propósitos, debaixo daquilo pelo qual eles foram designados para estar ou para viver. Ninguém procurou estar no lugar errado, eles foram se unindo exatamente no lugar que precisavam estar. Deixa eu dizer uma coisa para você: depois do rumor que um novo tempo está vindo, Deus tem que trazer a unidade. Deus precisa colocar
todo mundo em conjunto, trabalhando junto, em prol do seu propósito, em prol para que a obra final seja exaltar e engrandecer o nome de Deus. Não basta se juntar a outro osso. Você tem que estar do lado do osso pelo qual você foi chamado para caminhar. Esse não pode andar com esse. E eles começam a se juntar dentro das suas características, dentro das suas especificidades. Oh, glória! Deus não faz nada de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não tem sorte. Está debaixo do propósito, está debaixo do projeto, debaixo de uma ordem de Deus. Tudo vai se encaixando perfeitamente. Aleluia. Continua lendo comigo. Versículo 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o espírito. Então, depois dos ossos começarem a se juntar, veio a cobertura, vieram os tendões, as articulações, depois veio a carne, e por último a identidade, a pele que cobriu tudo, que definiu. Ele diz, estava bonito de ver. Bota a foto para mim, Felipe. Olha lá, do meio daqueles ossos todos, uma estrutura estava de pé novamente. Uma estrutura com tendões, com carne, com pele. Começou a levantar algo diferente. E aí ele vai dizer, estava bonito de ver, mas não tinha espírito. Com letra minúscula. Não tinha fôlego de vida. Não tinha vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Não adianta passar pela reconstrução. Não adianta passar pelo tempo do novo de Deus, onde Ele se encarrega de tudo, se a vida não entrar. Estrutura sem vida é estrutura morta. Tem que ter vida. Não adianta ter forma se não ter vida. Ezequiel viu que estava bonito, mas estava faltando o que era mais importante, o princípio de tudo, que foi a primeira promessa liberada por Deus. Ezequiel capítulo 37, ele diz, eu vou liberar o Espírito para que eles tenham vida. Estava faltando o primordial. Não adianta ter aparência, não adianta ter beleza, não adianta ter forma, tem que ter vida. Tem que ter vida, o sopro de vida que vem de Deus sobre nós. Continua olhando comigo. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito. Sublinha para mim aí, por favor, se você pode. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Tu observa que ele já tinha ordenado Ezequiel a profetizar. Ele já tinha dito, profetiza a esses ossos secos. Mas no versículo 9, a profecia é destinada, ela tem destino. Ela tem uma propriedade diferenciada. Ele não diz profetiza aos ossos secos. Ele diz o quê? Leia aí comigo. Ele diz profetiza ao Espírito. O que significa isso? Se você puder, sublinha e escreve a palavrinha Davar, D-A-V-A-R. É essa expressão em hebraico que significa palavra com poder para criar. Vou repetir. Ele disse assim para Ezequiel, profetiza Davar, libera Ezequiel a palavra que tem poder para criar. Ele não chama Ezequiel para repetir frases que o próprio Deus havia ordenado. Ele diz para Ezequiel, entra numa dimensão diferenciada agora. Porque até aqui a palavra foi liberada, debaixo de obediência, você fez o que eu mandei você fazer.
Mas agora tem que ser davar. Agora é um outro nível de palavra. Não é só a liberada de qualquer jeito. Ah, Ezequiel, é a palavra que tem poder para criar do nada todas as coisas. A palavra que só eu, o Espírito de Deus, tem sobre a terra. Invoca o davar agora, Ezequiel, e libera a palavra que tem poder para criar, para que a vida venha sobre eles. Eu não sei você, mas amigo, para mim faz todo sentido. Porque tem hora que não adianta profetizar aquilo que a gente crê, ou que aquilo que a gente já experimentou. Tem hora que a dimensão tem que mudar. Tem hora que o céu tem que descer. E a gente tem que experimentar particularidades que só Deus tem, que nós não vamos encontrar em livros, nós não vamos encontrar em seminários teológicos, que nós não vamos encontrar em palestras, em doutorados, em mestrados. É começar a entrar numa dimensão de receber sobre si partículas da identidade do próprio Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, é essa palavra que Deus vai liberar sobre nós essa noite. Chegou a hora da igreja parar de profetizar daquilo que viu, daquilo que ouviu, e começar a profetizar em davar a palavra que tem poder para trazer e criar. Aleluia! E aí ele diz: profetiza, filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ó, tem um segredo muito poderoso aí. Primeiro, ele faz Ezequiel entrar numa dimensão profética, onde ele vai liberar uma palavra com partícula de poder que só existe sobre Deus, que o homem não pode experimentar disso se do céu não lhe for derramado. Não tem habilidade que desenvolva isso. Tem que descer do céu, tem que vir de Deus. E ele diz: a palavra precisa ser liberada para que as coisas aconteçam, mas a palavra vai dar ordem para que alguém ou alguma coisa opere sobre a terra. Então deixa eu dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, toda palavra debaixo dessa dimensão do Espírito poderosa em Deus, ela dá ação, ela dá o comando de ordem, mas algo poderoso no mundo espiritual obedece essa ordem. Obedece essa ordem que foi liberada e começa a atuar. Quem é esse personagem? Quem são esses personagens que começam a atuar debaixo dessa palavra profética poderosa? Ele diz aí: vem dos quatro, lê aí, versículo 9. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então ele diz: o davar libera o comando, mas quem vai operar sobre a terra são os quatro ventos do Espírito. Eles é que têm a responsabilidade de agir debaixo desse comando profético. Ah, amigo, eu não sei você, mas eu quero trazer à existência essa noite sobre nós esse poder, onde nós vamos liberar uma palavra que tem poder para criar, e os quatro ventos do Espírito vão seguir essa ordem e vão operar sobre a terra. Pastora, que ventos são esses? Quem são esses quatro ventos do Espírito? A Bíblia vai dizer para nós: são encontrados em toda a natureza da Escritura, desde Gênesis e Apocalipse. E se você estiver animado, porque eu estou muito animada, nós vamos encontrar esses ventos hoje. E ele diz assim: quem são esses quatro ventos?
vento do leste, ou vento oriental, vento do oeste, ou vento ocidental, vento do norte e vento do sul. Cada vento desse especificamente trabalha para a execução de um governo, para a construção de uma ordem sobre a terra. Deixa eu parar aqui para você entender. A casca toda foi construída. O osso se juntou com o osso, veio tendão, veio carne, veio pele, mas não tinha vida. E para a vida vir, os 4 ventos do Espírito tiveram que se mover. O que a senhora quer dizer com isso, pastor? Amigo, quando Deus quer reconstruir, ou quando Deus quer fazer algo novo, isso precisa ser trabalhado debaixo de autoridade e poder. Aparências continuam vazias sem vida, assim como são os sepulcros caiados, laqueados, bonitos pelo lado de fora, mas podres pelo lado de dentro. Deus não quer criar nada que tenha aparência, mas não tenha vida. E para que a vida genuinamente, a vida de Deus, o propósito de Deus, a vontade soberana de Deus, a instituição da glória de Deus sobre o homem, para que isso tudo venha, os 4 ventos do Espírito vão ter que trabalhar para arrumar as coisas, para dar destino, para colocar tudo em seus devidos lugares, para quando essa vida entrar, seja completamente diferente daquela que um dia morreu. Você está aí? Então vamos começar a entender. Bota para mim, Felipe. Primeiro o vento do leste, ou o vento oriental. Em hebraico, eu botei assim que facilita, né? Em hebraico se escreve K-A-D-I-Y-M, Kadrim. Significado: devastação. Pastor, que vento é esse? Põe a foto para mim. Não, a outra, do deserto. Isso. É o vento que se levanta no deserto. É um vento que traz queima e seca. Tem como grande característica destruir, secar, arrancar, castigar, ministrar juízo. É um vento que arranca as aparências quando ele passa. Só fica o que tem raiz. O que não tem raiz é arrancado por ele, é destruído por ele. E aparentemente, quando o vento do leste chega, a anunciação é devastação, destruição total. O problema é que o vento do leste nunca chega sobre alguma pessoa, algum lar, alguma coisa, se não for com o propósito específico de colocar as coisas em ordem. Ele não tem propósito de destruir para matar. O propósito do vento do leste ou vento oriental é trazer alinhamento, é trazer de volta o que está perdido, o que está fora do propósito. Ele bagunça para consertar. É a gente fazendo faxina em casa. Tem que tirar tudo do lugar, vira sofá, tira tapete. Quem chega diz: meu Deus, passou um furacão. Aí depois se diz: calma, vai voltar tudo para o lugar. Só que agora limpo. Só que agora sem sujeira. Só que agora sem coisa errada. Vai ficar tudo arrumado e bonitinho. Você está aí? Então, é um vento que tem aparência de ruim. É um momento específico que Deus sopra. E existem perdas, muitas perdas, nós vamos ver isso. Perdas poderosas, significativas, mas que não vêm para a morte, vêm para organizar, vêm para trazer alinhamento, vêm para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Abra comigo a sua Bíblia em Oséias, capítulo 13. Vamos ler o primeiro exemplo desse vento poderoso, impetuoso.
Oséias 13, verso 15 e 16. Eu vou ler Bíblia, amigo. Você tem que estar animado para a gente aprender nessa noite. Oséias 13, verso 15 e 16. Olha o que diz a Bíblia. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Observa que o profeta Oséias estava falando no capítulo 13 de um castigo, de uma espécie de juízo de Deus. E ele deixa bem claro quem promove o início dessa destruição. Ele diz: virá o vento do leste, o vento do Senhor. Por quê? Que esse vento que vem do deserto para queimar, secar, destruir, é um vento do Senhor. Porque vem para alinhar, vem para botar as coisas nos seus devidos lugares. E ele está dizendo, porque eles vão passar por coisas terríveis. A nascente vai secar, vai ter falta de água. Falta de água é a base de tudo. Ele diz, vai estancar a fonte. E ele vai saquear o tesouro. Tem perdas enormes financeiras. Vê se o vento do leste não sobrou sobre o mundo nesses dias. Vê se o vento do Oriente não soprou, trazendo destruição, trazendo perda financeira, trazendo queima, seca sobre a terra, fechando as portas, fazendo pessoas sofrerem por essa destruição. Observa se esse vento não está atuante sobre nós. Abre lá comigo, Salmo 48. Salmo 48, verso 7. Olha o que diz aí. Salmo 48, verso 7. Com o vento, o quê? O vento oriental, o vento do leste, destruíste as naus de Tarsis. Pastor, o que ele está dizendo? Que quando Jonas decide pegar o barco para fugir do propósito, o vento do leste foi autorizado por Deus. E Deus diz, entra com o vento que destrói, entra com o vento que seca, entra com o vento que vem, que sobe do deserto para trazer destruição. Vira esse barco, porque Jonas precisa se alinhar ao meu propósito. Jonas precisa voltar ao cumprimento da minha palavra. Um vento que derrubou os navios de Tarsis. Perdas, sofrimentos, perdas financeiras, para que o propósito fosse pré-estabelecido, restabelecido. Você está aí? Êxodo capítulo 10. Se fosse você, ficava animado, que o que Deus está derramando sobre nós hoje é mocotó. É coisa poderosa. Êxodo capítulo 10, verso 13. Olha o que diz. Jesus. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento que? Oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o território. Eram muitos numerosos, antes desse nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram
toda a erva da terra, o fruto das árvores, que deixara a chuva de pedras. Não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem em toda a terra do Egito. Quem foi que trouxe os gafanhotos? Quem foi que autorizou a 8ª praga a chegar sobre o Egito? O vento do leste. O vento da destruição, o vento da devastação, autorizado pelo Senhor. Não tem diabo não, irmão. Não tem nada do diabo. Os 4 ventos são do Espírito. Não tem nada de diabo. Os gafanhotos foram autorizados porque Moisés levantou o bordão. Moisés cumpriu em obediência o que Deus ordenou. E o vento veio, os gafanhotos destruíram a terra do Egito. Para quê? Para fazer Faraó se dobrar ao Deus poderoso. Vai lá comigo. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, verso 19. Essa água aqui é minha? Glória a Deus, aleluia. Você achou? Diga amém. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto. Quem é o vento do lado do deserto? O vento do leste, o vento oriental. E deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 19. Fala que quando esse vento veio sobre a casa, sobre a família de Jó, todo mundo morreu. Não sobrou ninguém. Ele disse: só ficou eu para trazer a novidade, a notícia. Só ficou eu de pé para dar sequência a essa história. Olha a gravidade do poder desse vento. A mortandade, o poder extremo que ele tem sobre a terra. Muitos morreram debaixo do governo, porque o Espírito, debaixo do governo desse vento. Para quê, pastora? Você conhece a história? Para fazer Jó deixar de ouvir e começar a ver. Para fazer Jó, seu primeiro homem poderoso na Bíblia, ser restituído muitas vezes mais de tudo aquilo que foi tomado dele. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós nessa noite? Que nessa junção, o primeiro vento que sopra bagunça tudo. O primeiro vento que sopra traz perdas, traz morte, traz destruição financeira, traz confusão, traz tristeza. Mas amigo, não tem diabo nele. É Deus dizendo sobre a terra como soberano e poderoso governador dos 4 cantos. Eu sou aquele que tem o poder para bagunçar tudo, para trazer devastação, para trazer destruição, para trazer alinhamento, para colocar as coisas em seus devidos lugares novamente. Eu quase não tenho assistido jornal lá em casa, porque eu não vou dar ibope para quem profetiza morte ao invés da vida. Mas nos canais que dá para assistir, a notícia é: o buraco da camada de ozônio fechou. As águas de Viena, que há mais de 60 anos não tinham peixes, os peixes voltaram a nadar. Águas que tinham efeitos e sinais reluzentes de neons, águas do mar, que por conta da poluição, mais de 100 anos nunca mais brilharam, voltaram a brilhar. O que é isso senão alinhamento de Deus sobre a terra? A terra
debaixo de devastação, e Deus alinhando a natureza, de Deus colocando as coisas nos seus devidos lugares. Ah, meu amigo, dá glória a Deus aí no seu lugar, porque Deus nunca perdeu o controle de nada. Aleluia. Vamos estudar o segundo vento, o vento do oeste. Põe para mim, Felipe. Vento do oeste ou vento ocidental. Em hebraico é yam, que significa livramento. Pastora, que tipo de vento é esse? É um vento forte, que corrige o curso do vento leste. Se o vento leste veio do deserto para destruir, o vento do oeste veio para paralisar. O vento do oeste veio para corrigir a devastação e a destruição que o do leste fez. Da onde veio esse vento? Põe a figura para mim, Felipe. É o vento que vem do mar. É o vento que sopra do mar e forma as nuvens com a chuva. Então, enquanto o do leste traz seca e destruição, o do oeste sopra do mar e faz a formação de nuvem. E da nuvem vem o quê? Água, chuva. O que a seca destruiu, a chuva corrige. O que a seca queimou, a chuva faz brotar novamente. É por isso que a expressão em hebraico significa livramento. É um vento que traz brisa, é um vento que traz bonança, é um vento que traz esperança. E olha que lindo que eu vou contar para você essa noite. É um vento de restituição. O termo original em hebraico significa espírito que traz água. Então, ao contrário do leste que queima e seca, o do oeste que traz a água. E toda a propriedade, o poder que a água carrega. Pastora, o que a senhora quer dizer com isso? Que depois que o leste faz a destruição, o oeste começa a colocar as coisas no lugar. O oeste começa a parar aquele momento de devastação total e começa a encaixar as coisas. Trazer uma brisa. Trazer uma bonança, começa a trazer um sinal de esperança sobre a terra. Pastora, dá um exemplo desse vento para nós. 1 Reis, capítulo 18. Olha que lindo isso. 1 Reis, capítulo 18. Texto famoso. Versículo 43. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Aleluia. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Aleluia. Depois de 3 anos e meio de seca sobre Israel, por causa da palavra profética do homem de Deus chamado Elias, a grande devastação tomou conta de Israel, destruição, fome. No momento em que o homem de Deus se ergue, ele diz: que venha do oeste o vento que nos dá livramento. Que venha do sobremar o vento que traz a brisa e que vai trazer a chuva, que vai trazer as águas sobre Israel. Aquele moço enxergou e era nuvem tão pequenininha do tamanho da mão do homem. Mas quando ela chegou sobre Israel, uma grande chuva veio e foi derramada sobre aquela terra. Pastor, o que a senhora quer dizer?
o vento, segundo o vento poderoso do Espírito, começa a trabalhar, trazendo a bonança, trazendo o livramento, começa a ajustar as coisas, colocar as coisas nos seus devidos lugares, depois de um grande momento de perda, depois de um grande momento de destruição. A esperança, a chuva vem, a anunciação de um novo tempo, a anunciação da reconstrução, da oportunidade de um novo começo, aleluia. Eles trabalham em conjunto, em sequência. E esses 4 ventos do Espírito vão trabalhando para a execução final. Você não pode tirar um e colocar na ordem que você quer. Ele vai sempre estabelecer essa ordem, para que o final seja a vida de Deus, para que no final seja o cumprimento da vida de Deus. É por isso que eu preciso dizer para você, na autoridade do nome de Jesus: não tem crente que não experimente o vento do leste. Não tem essa história de que Deus nos chamou para viver e vai nos dar uma vida sem dores, sem choro, sem tristeza, sem dificuldades. Essa não foi a mensagem pregada por Jesus. Todo crente é visitado pelo vento do leste, para alinhar as coisas, para consertar as coisas. Mas logo depois que ele para de ventar, o vento do oeste que sobe do mar começa a trazer a bonança, começa a trazer a esperança, começa a dizer: a seca passou, eis que eu derramo chuva sobre vós. Aleluia. É também o vento que traz o inverno, o tempo mais frio. E apesar do inverno ter características de ser um tempo de solidão, de ser um tempo de vazio, todo agricultor gosta do inverno. Pergunta para mim: por quê, pastora? Porque ele sabe que é o tempo que as coisas estão sendo preparadas para a grande colheita. É um tempo onde Deus está trabalhando tudo para uma grande colheita ser instaurada. Amigo, depois do leste, o oeste vem. O oeste vem para trazer esperança e para dizer para o meu coração e para o seu coração: Deus está no controle. E esse tempo é um tempo de preparação. Coisas grandes estão por vir, obras grandes Deus fará, colheitas poderosas Ele manifestará sobre nós, no nome poderoso de Jesus. Vamos para o outro, Felipe, por favor. Vamos ver o vento do norte. O vento do norte em hebraico é chamado de Aquilon ou Tsafon. Significa friagem. A tradução, ou purificação. Que vento é esse, pastor? É o vento poderoso. É o vento que faz o céu se abrir. Toda vez, depois que você experimenta dias nublados de chuva, céus fechados, escurecidos, é o vento do norte que sopra, para que as nuvens se dissipem e para que os teus olhos voltem a contemplar o céu limpo novamente. Nada fica obstruindo a tua visão, impedindo a tua visão. O vento do norte tem responsabilidade para fazer os céus se abrirem e para fazer com que a sua visão seja clara de toda obra, de todo propósito. Entende comigo? Tudo isso que eu estou explicando foi para que aquele exército de ossos tivessem vida. Que não basta você ser gente, você precisa viver o que Deus tem. Então, quando você decide receber a vida que Deus tem, não é a sua, não, é a que Deus tem para você. Os ventos são acionados para que essa obra seja completa. Nós não vamos contar a história de nenhum herói da Bíblia que não tenha passado por um momento de dificuldade, que não tenha passado por um momento de tristeza, de perda. Mas a Bíblia vai trazer momentos de esperança e de bonança. A Bíblia vai contar a história de estações,
de ventos que sopraram sobre a vida desses personagens para que o propósito de Deus se cumprisse sobre eles. E quando o vento do norte sopra, que é esse vento que abre os céus, ele começa a estabelecer sobre a vida do homem a certeza daquilo que Deus mostra, da visão. Pastor, o que é o sofrimento do leste? A esperança do oeste não vai ter influência sobre a visão de Deus para a sua vida. Por quê, pastor? Porque tem gente que fica pegada ao leste, fica pegada à experiência da dor, fica pegada à experiência da perda. E quando chega o vento do norte, a visão está embaçada ainda. Deus quer abrir, mas ela não se permite enxergar. Por quê? Porque o emocional só registrou a dor do leste, não amadureceu com as mudanças das estações, não amadureceu experimentando os refrigérios, as bonanças de Deus nesses intervalos. Então, quando o vento do norte sopra, Deus está dizendo: já baguncei, já consertei, já dei esperança, agora veja o que eu tenho para você. Agora enxergue verdadeiramente o que eu tenho para você. Amigo, na autoridade do nome de Jesus, quando o vento do norte sopra, ninguém tem dúvida do chamado. Ninguém tem dúvida do que Deus chamou você para viver, para experimentar. Quando o vento do norte sopra, você não fica em dúvida: eu não sei o que Deus tem para mim. Quando o vento do norte sopra, os céus se abrem, fica limpo, você sabe, você vê, você experimenta. Pastora, onde está isso? Vai lá comigo, Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Oh, glória a Deus. Ezequiel capítulo 1, verso 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vindo do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disso uma coisa como metal brilhante, que saía no meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência eram esta. Tinham a semelhança de homens. Aí ele começa a descrever características dos caras seres viventes. Mas observa que ele não tem a experiência de ver o que há no terceiro céu, antes que o vento do norte sopre. Não tem como experimentar as dimensões espirituais. Não tem como você enxergar aquilo que está no oculto, se o vento do norte não soprar sobre a tua vida. É o vento do norte que descortina. É o vento do norte que nos faz ver o poder de Deus em todas as coisas. É por isso que você conhece um monte de gente que não consegue ver Deus nas pequenas coisas. Como que essa planta nasceu? Como essa flor desabrochou? Como que essa abelha produz o mel? Como que o ar entra no meu pulmão? Como que eu não morro quando eu estou dormindo? Eu continuo respirando mesmo estando dormindo. Amigo, quando o vento do norte sopra, fica fácil de você reconhecer Deus em todas as coisas. Você está aí? Diga amém. Vai comigo. Cantares capítulo 4. Só estou terminando. Cantares capítulo 4. Verso 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que derramem os seus aromas. Ah, venha meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Pastora Márcia cantou isso no primeiro louvor.
Observa que a noiva, à espera do noivo, ela ordena ao vento do norte que se levante. Porque para que o encontro aconteça, a purificação tem que vir. Para que o encontro aconteça, a visão tem que estar descortinada. Ela não pode passar por essa experiência sem que o vento do norte sopre sobre ela. A experiência de ter os olhos que veem, a experiência de ser purificado, de ser lavado nessa época, nessa estação poderosa de Deus. E aí depois ela diz: e vem tu, vento do sul, que eu vou explicar agora. Bota para mim, por favor, Felipe. Vento do sul, em hebraico, é austro ou teimã, que significa calmaria. Pastora, que vento é esse? É um vento temperado, é um vento calmo, é um vento que não traz medo e insegurança, é um vento que não sopra para balançar, para destabilizar, é um vento que sopra para fazer a diferença, é um vento que sopra para edificação. Quando nós chegamos a experimentar o vento do sul sobre a nossa vida, é um período muito poderoso, onde nós começamos a ver Deus trabalhando para cumprir o seu propósito, e Ele nos levando até essas experiências. É um vento que nos conduz. Ninguém chega ao cumprimento do propósito pela sua própria força ou vontade. O vento do sul é que leva. As coisas acontecem porque o vento do sul aproxima pessoas. O vento do sul promove encontros. O vento do sul leva a sua embarcação a um porto seguro, estável, para a realização da promessa, para a conquista. Vê lá comigo, Jó capítulo 37, verso 17. Jó 37, verso 17. Que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul? Olha que coisa linda. Deus falando com Jó. As suas vestes estão aquecidas. Nesse mesmo depois de ter passado por tantas coisas. Porque o vento do sul trouxe calmaria sobre você, Jó. O vento do sul acalmou você. O vento do sul te trouxe alento, cuidado. Ele soprou, mas para você ficar forte, para você ficar confiante, para você viver debaixo de estabilidade. É o vento que te leva à terra firme, o destino, a promessa. Olha o exemplo do apóstolo Paulo, Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, verso 13. Diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. O vento que trouxe o barco até a margem seguro para o cumprimento do propósito de Deus foi o vento da calmaria, foi o vento sul. Barco que está no propósito de Deus não ancora em portos sem autorização do vento sul. Se não está na hora,
Se não é chegado o tempo de Deus, o vento sul não sopra. O vento sul só começa a soprar quando chegou a hora, amigo. Quando chegou a hora da realização, quando chegou a hora da conquista, quando chegou a hora da honra, quando chegou a hora de Deus estabelecer os propósitos sobre a sua vida, aí o vento suave do sul chega e vai colocando as coisas para o nome de Deus ser glorificado. Eu vou terminar dizendo para você, aquele mesmo texto de Cantares 4, verso 16. Que ela disse: levanta-te, vento do norte, se aproxima, vento do sul. E ele disse: venha o meu amado para o seu jardim e coma dos seus frutos excelentes. Não, acima um pouquinho. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derrame os teus aromas. Vou terminar dizendo para você, o vento do sul é o vento da honra. O vento do sul é o vento que propaga o perfume das flores sobre a terra. Quando Deus diz para nós que nós somos o bom perfume de Cristo, Ele está dizendo, quando o vento do sul pegar você, crente, ninguém vai precisar falar de você, ninguém vai fazer propaganda de você. Eu assopro e o teu perfume vai. Eu assopro e o teu perfume alcança os quatro cantos dessa terra. Pastora, por que a senhora explicou tudo isso para nós? Porque para viver a experiência profética da manifestação da vida de Ezequiel capítulo 37, não adianta, não basta profetizar a casca apenas. Você tem que estar disposto para autorizar os ventos a vir, porque não tem vida sem ação dos quatro ventos do Espírito. Só vem depois que os quatro ventos do Espírito atingem a terra e começam a trabalhar em conjunto para o cumprimento do propósito maior de Deus. Eu quero dizer, amigo, na autoridade do nome de Jesus, o versículo 10 termina dizendo: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer para você, nós estamos vivendo momentos de dificuldade. Muitos só enxergam ossos secos. A igreja está se levantando e dizendo para Deus: nos deixa ser como Ezequiel. Por mais que o mundo declare, somos um vale de ossos secos. O mundo inteiro destruiu. A economia acabou. Não há esperança. Deus está levantando os seus Ezequiéis sobre a terra. E está os levando em espírito, porque o homem de Deus não anda na carne, na visão da carne. Está nos levando em espírito a vermos e a fazermos aquilo que Deus tem nos determinado. E depois que a palavra é liberada, Ele diz para Ezequiel: filho do homem, agora sobe o nível. Entra num nível, numa atmosfera diferenciada. É hora de profetizar Davá sobre a terra. É hora de liberar uma palavra que tem poder para criar. E é o que nós vamos fazer aqui essa noite. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar o pessoal, os ministros de louvor. Eu quero convidar você a se levantar aí na sua casa. Nós vamos adorar o Senhor. Mas depois nós vamos profetizar. E Deus vai derramar Davá sobre nós. E nós vamos entrar numa atmosfera espiritual poderosa, onde nós vamos dar ordem aos quatro ventos do Espírito.
e dizer para o Senhor: não é como a terra vê, é como o soberano Yahvé enxerga. E vamos pedir para que esses ventos comecem a colocar toda a terra em ordem, até o vale de ossos secos, diante da visão de Deus, é exército forte, muito poderoso, aleluia. Vamos louvar ao Senhor essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Cante. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história agora. Com sua boca profetiza, volte a alegria. Vem Espírito, oh, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Ouça, posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita. Vamos profetizar vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Dava, receba sobre receba ti a vida de Deus, vida de Deus. Mais uma vez, vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida.
de pé, querido. Eu quero que você seja tomado pela ousadia que Deus deu a Ezequiel essa noite. Que você se coloque de pé no seu quarto, na sua sala, no corredor onde você estiver. Levante as suas mãos. Direcione as suas mãos do lugar onde você vai profetizar. Seja na casa dos seus pais, na tua família, em direção à casa dos teus amigos, em direção ao lugar que você sabe que está precisando de oração, de uma palavra de vida nessa noite. Levanta as suas mãos e vamos orar. Deus, a autoridade do nome de Jesus, pelo edito de Ezequiel, capítulo 37. Deus, que seja levantado no meio de nós uma geração de homens e mulheres que se movem debaixo de Davá, que se movem debaixo de um poder, de uma palavra que cria, de uma particularidade que é exclusiva do Deus soberano. Deus, que essa palavra venha hoje sobre nós e que possamos, debaixo dessa palavra, ordenar aos quatro ventos do Espírito todo o propósito do soprar desses ventos sobre a terra é governo de Deus. Deus, em nome de Jesus, o vento leste soprou. O vento leste soprou e foi difícil ficar de pé depois dele. O vento leste soprou, Senhor. Devastou famílias, devastou casas, devastou negócios, devastou, destruiu. Debaixo do vento leste, quanto choro, quanta dor. Mas Deus, nós sabemos que toda a força do vento leste é alinhamento, é instituição da tua vontade soberana sobre o homem e sobre a terra. O que nós queremos profetizar nessa noite é que o vento leste passou, o vento leste acabou e o oeste já sopra sobre nós. O refrescor, a bonança, a esperança, o cheiro das águas. O vento que sopra de sobre o mar, que traz a formação das nuvens, anuncia a chuva. O início de um tempo de colheita. O vento oeste anuncia que depois da dor, depois do choro, vem o alento de Deus. Pai, mas prepara-nos para a chegada do vento norte e do vento sul. Prepara-nos, Senhor, porque quando o vento norte soprar, todo olho verá, todo ouvido ouvirá, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu,
aquilo que não penetrou ainda no coração do homem, é o que virá quando o vento do norte soprar sobre nós. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. E quando chega a hora do vento sul, e quando chega a hora do vento que traz calmaria, do vento que faz as coisas acontecerem naturalmente, não tem forçação do homem. Quando o vento sopra sobre nós, ninguém fecha o que Deus abriu. Ninguém impede aquilo que Deus já determinou. Quando o vento sul soprar sobre nós, a honra será estabelecida. O vento soprará e o bom perfume de Cristo alcançará, sem que o nome do homem seja proclamado. As obras serão vistas antes, para a glória do Deus vivo. Deus, nós queremos profetizar como Ezequiel nessa noite, nessa dimensão espiritual poderosa. É chegada a hora, Deus, debaixo da palavra que tem poder para criar. Traz o vento do oeste, o vento do norte, o vento do sul sobre nós. Deus, em nome de Jesus, que sopre esses ventos sobre a nossa nação. Que o vento oeste, o norte e o sul soprem. Que esses ventos também venham sobre Portugal. Senhor, que esses ventos venham sobre Israel. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, que esses ventos de restituição, Deus, de alegria, de colheita, venha sobre a nossa amada Angola. Deus, que esses ventos venham sobre os Estados Unidos, verdadeiramente colocando esse povo no lugar da adoração, colocando esse povo, Senhor, para cumprir os teus propósitos sobre a terra. Senhor, não somos mais um vale de ossos secos. Ouviu-se o rumor de um novo tempo sendo instaurado sobre nós. O choro pode durar uma noite, aleluia, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Sopra vento do oeste, sopra vento do norte, sopra vento do sul, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Nós ligamos na terra e no céu o cessar do vento leste. O tempo da devastação e da destruição acabou. Retire-se de sobre a terra. Que a brisa do oeste venha. Que a brisa que traz esperança venha. E seja muito bem-vinda sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, no nome poderoso de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diga comigo aí na sua casa, juntos, numa só voz, diga: em nome de Jesus, cessou o vento leste, é chegada a esperança, a restituição e a honra, em nome de Jesus, aleluia, aleluia.
ouvido